A família está crescendo, o vovô e a vovó envelhecendo, mas sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Parabéns, meus irmãos, por esses 26 anos. Você pode cumprimentar quem está do seu lado, diga parabéns. Deus continue fortalecendo a sua vida, em nome de Jesus. Sei que vocês têm um tema muito especial que estão trabalhando nesse ano, vivendo o reino de Deus no poder do Espírito, é isso? No governo do Espírito, vivendo o reino de Deus no governo do Espírito Santo. É incrível como o Senhor vai revelando as mesmas coisas, né? Tá? A igreja é uma, e Ele tem falado fortemente conosco sobre isso também. Então quero repartir uma palavra rápida, mas tentar organizar. Nesses 2 dias estaremos juntos hoje, amanhã, se Deus permitir. E quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que o Senhor nos tem falado na carta aos Efésios. Uma carta maravilhosa, e onde vemos o propósito de Deus de forma completa nessa epístola, onde, pelo encorajamento dos nossos pastores, já há muitos anos, 2 deles já partiram, inclusive, com 92 anos de vida, e deixaram um legado muito forte. E uma das instruções que recebemos deles era sobre a carta aos Efésios. Meditarmos, lermos, orarmos e permitirmos que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida através dessa palavra tão precisa, tão preciosa, compartilhada por Deus através do nosso irmão Paulo. Mas em Efésios capítulo 1, a partir do verso 15, Paulo escreveu dizendo que, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e do amor de uns para com os outros, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Amém? Obrigado, Espírito Santo. A palavra é tua espada. Tu manejas como te apraz para edificar a cada um de nós, a tua amada igreja. Obrigado, Espírito Santo, por tua pessoa, teu poder e teu propósito, já manifestado em nossas vidas, pela direção que o Senhor nos dá, nos conduzindo mais e mais ao centro da vontade de Deus, do Pai. Para a glória de Jesus nós oramos, na certeza de que não há nenhuma outra influência senão a tua sobre nós, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Impressionante, Paulo dá um testemunho sobre a igreja em Éfeso, sobre 2 virtudes que eles têm: a fé e o amor. Ele diz que, tendo ouvido da fé que havia nos irmãos, no Senhor Jesus, Jesus, o autor e consumador da fé, e ouvido também do amor de uns para com os outros. Não era qualquer igreja. A igreja com virtudes, uma igreja com graça, uma igreja com fé e com amor, mas ainda precisando de algo. Quando eu li com mais atenção essa passagem, fiquei impressionado, meditando e considerando o que poderíamos precisar mais, além de fé e de amor. Paulo diz que fazia menção dos irmãos nas suas orações, pedindo para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, concedesse àqueles que já tinham fé e amor, espírito de sabedoria e revelação. Aleluia!
no pleno conhecimento dele. Impressionante. Fala do Espírito de Deus, o Espírito Santo, que realiza uma obra maravilhosa, nos permitindo saber o que Deus sabe, para que eu e você, sabendo o que Deus sabe, possamos revelar no poder e no governo do Espírito Santo esta sabedoria de Deus em Cristo Jesus. O mesmo Paulo, em Colossenses 2:3, se não me falha a memória, escreveu que em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Tudo o que Deus planejou, tudo que Deus projetou, tudo que Deus determinou, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, em Jesus, tudo está concluído, tudo está concentrado, se assim a gente pode dizer. Os desígnios de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, algo que eu e você não podemos alcançar na nossa própria força. O Senhor nos concede por graça, por meio do seu Espírito. E é por isso que Paulo, tendo ouvido da fé que havia nos irmãos, no Senhor Jesus, e do amor de uns para com os outros, não cessava de dar graças e de fazer menção deles nas suas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, concedesse a eles espírito de sabedoria e revelação no seu pleno conhecimento. Antigamente eu achava que essas duas palavras tinham o mesmo significado, mas há uma sensível diferença entre sabedoria e revelação. Como eu disse, sabedoria é o que Deus sabe, e revelação é a manifestação dessa sabedoria. Uma frase que o Senhor nos deu é que o que eu não sei não se revela, e o que não se revela é porque, na verdade, eu não sei. Amém, irmãos? Existem coisas que estão ainda a nível de mistério, ocultas, que Deus quer manifestar. Mas para que isso aconteça, para que isso seja revelado, se torne visível, manifestado, é interessante que é a mesma linguagem que Paulo usa em Efésios, e manifestar nos séculos vindouros, ele sempre está falando sobre algo que vai aparecer, se tornar visível, revelado, para que esse projeto de Deus se manifeste, se revele, se torne visível. É necessário que eu e você recebamos a sabedoria de Deus, concedida pelo Espírito Santo. Diga para quem está do seu lado: Deus sabe coisas profundas sobre você. Diga para o seu irmão que nem você sabe. Diga para o irmão: mas quando você souber, você não será mais o mesmo. Aleluia! Amém, irmãos? Sabedoria de Deus, aleluia, o conhecimento de Deus, o propósito de Deus em Cristo Jesus, que precisa sair desse nível de mistério, por meio do Espírito Santo, se tornar sabedoria para cada um de nós, a fim de que isso seja revelado. O verso 18 do capítulo 1 de Efésios, ele diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes 3 coisas. Qual é a esperança do seu chamamento? E qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a grandeza, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. 3 coisas que eu e você passamos a saber quando o Espírito Santo ilumina os olhos do nosso coração. Aleluia! O meu e o teu coração
têm olhos e precisam ser iluminados. E isso é uma obra do Espírito Santo de Deus, o Espírito de sabedoria e de revelação, que nos tira da parcialidade, da visão fragmentada, porque a palavra do Senhor aponta sempre para a plenitude. Deus não quer que eu e você fiquemos aquém daquilo que Ele planejou. Deus quer nos levar à plenitude, ao seu pleno conhecimento. Amém, queridos? Então tem muito mais. Diga para quem está do seu lado, tem muito mais para nós, aleluia, para mim, para você, da parte do Senhor. Amém, queridos? Qual a esperança do seu chamamento? Deus está nos chamando para uma nova dimensão, um novo patamar. Eu acho que essa é a melhor palavra. De graça, de sabedoria. A esperança do seu chamamento, existe uma promessa tremenda, grandiosas, muito grandes, profundas promessas dadas por Deus para mim e você, em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, que eu e você precisamos saber. Qual a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança. Nesse livro, Paulo fala diversas vezes que o nosso Deus é rico, rico em graça, rico em misericórdia, rico em bondade. Aleluia! E o significado é sobejar. A riqueza é transbordar, exceder, aleluia, superabundar. Deus é rico, o meu Deus é rico, aleluia, o teu Deus é rico, amém, irmãos? Qual a riqueza da glória da sua herança? Eu e você somos herdeiros dele, mas é em cada um de nós, há um tesouro em mim e em você, que talvez eu e você ainda não descobrimos, ainda não estamos fazendo uso dessa herança tremenda que Deus já colocou em cada um de nós, aleluia. Isso me empolga no bom sentido, me anima, me encoraja muito, porque depois de tantos anos, fico pensando que na verdade eu estou começando, engatinhando, aprendendo ainda, experimentando como uma criança, esse leitinho que o Senhor tem, mas que vai se transformar em algo sólido, promovendo o crescimento para as nossas vidas, amém, queridos? Riqueza da glória da sua herança nos santos, e você é um santo, aleluia, em quem Deus tem depositado uma riqueza de glória na sua vida. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Quem crê no Senhor aqui? Suprema grandeza do seu poder significa algo que transcende, que vai além, que supera. O significado é que se algo sendo atirado e lançado chega até aqui, essa palavra que Paulo usa é: Deus faz superar, ir além. E a linguagem que ele usa no livro não é uma hipérbole, um exagero. Capítulo 3, verso 20, 21, que a gente usa tanto. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. Onde é que opera esse poder? Riqueza da glória da sua herança nos santos. E a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Eficácia, eficiente, são palavras que nos dão o significado de algo que é bem feito e que cumpre o seu papel. Amém, queridos? Que não deixa pendência nenhuma. Não fica nada por ser resolvido, concluído. Deus faz tudo de forma perfeita, segundo a suprema
grandeza do seu poder, eficácia da força do seu poder, esse poder que operou em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Que poder! Aleluia! E o fazendo assentar à sua direita nos céus, aleluia, acima de principados, potestades, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, sujeitando todas as coisas debaixo de seus pés, e para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja, aos santos, a mim e a você, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Nos faz saber o que Deus sabe, para que eu e você, sabendo o que Deus sabe, possamos revelar pelo Espírito Santo essa sabedoria. Tá dando um nó na cabeça, Juninho? Deu para... Tá me dando com a cara feia ali? Estou brincando. Quem está compreendendo? Quem quer saber o que Deus sabe? Aleluia! Glória a Deus. Nós cantamos tantas coisas que Deus sabe. Cantamos que Jesus riscou a cédula. Deus sabe que a nossa dívida foi paga. Pergunta para quem está do seu lado: e você sabia disso? Quem sabe vive como quem não deve nada mesmo. Quem anda desconfiado é que não sabe. Só um spoilerzinho, porque eu não vou concluir essa palavra, vou concluir amanhã. Mas só para que você compreenda um pouco as coisas que Deus sabe em Cristo Jesus. Que pelo Espírito Santo nos é compartilhada essa sabedoria para revelação, manifestação dessa sabedoria em cada um de nós. O que eu e você precisamos saber pelo Espírito para que isso seja revelado? Na própria carta aos Efésios, pelo menos três coisas importantes eu e você devemos saber pelo Espírito Santo para que isso se revele. Primeira coisa, quem eu sou? Segunda, onde eu estou? Terceira, o que eu posso? Não existe super-homem. Eu não sou nada em mim mesmo. Não tenho nada em mim mesmo. Não posso nada em mim mesmo. Deus sabe. E é justamente por isso que Ele realizou esse plano tremendo em Cristo. Que na cruz, ao expirar, disse: está consumado. O que eu sou, onde eu estou e o que eu posso é determinado por Jesus. É em Cristo, pelo Espírito Santo, que eu recebo sabedoria de quem eu sou. A minha identidade está em Jesus. A minha localização está em Jesus. Um irmão com quem estivemos semana passada aqui ainda em Belo Horizonte estava pedindo endereço, que ele veio me trazer algo que ficou com ele. Eu peguei meu celular e coloquei a minha localização. Aqui nesse lugar. É mais ou menos isso. Onde eu estou, é Cristo quem determina. O que eu posso? É Jesus também quem determina isso. Tudo é em Cristo. Essa é a linguagem que Paulo usa nas epístolas. É a palavra de Deus, foi inspiração de Deus, revelação do Espírito Santo.
para que eu e você compreendamos que estamos em Cristo, vivemos por meio dele. E tudo, absolutamente tudo que diz respeito às nossas vidas, já determinado por Deus, se explica, se compreende, se aplica em Jesus, por meio do Espírito Santo. Fora dele, nada feito. Sem Jesus, miseráveis, pobres, cegos, nus, carentes, sem identidade, perdidos, falidos. Mas em Jesus, aleluia, aleluia, em Jesus muda radicalmente todas as coisas, amém, queridos? Por isso o escritor de Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, considerando atentamente, eu e você não podemos perder Jesus de vista. Precisamos assumir a nossa posição nele. Tenho tentado me disciplinar, porque sempre uma pessoa me pergunta, como você está, Dani? Eu estou respondendo em Cristo. Geralmente a gente responde, estou bem, né? Eu estou me disciplinando a responder em Cristo. Aleluia. Você já está compreendendo, amém ou não? Em Cristo. O que eu garanto fora dele? Qual é a garantia? Qual a certeza que alguém tem fora de Cristo? Mas se está em Cristo, por que não diz isso? Porque não sabe. Você está entendendo? O que não se revela é porque eu não sei. O que eu não sei não se revela. Porque nessas mínimas coisas, como esse exemplo que eu estou usando aqui, onde você vai? Estou bem. Onde você está? Em Belo Horizonte. Na verdade, isso revela uma vida sem entendimento e sem sabedoria do que Deus planejou para mim e para você. E talvez alguém questione, mas tem que ser tão radical? Você que sabe. Eu prefiro acreditar nas Escrituras. Amém? Por isso a gente vai entendendo quando Paulo, falando sobre seus cooperadores, fulano de tal, ciclano, muito trabalhou no Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Interessante. Aleluia. Sua glória não era na sabedoria humana, nos recursos deste mundo, mas em Cristo, na cruz de Cristo, no Senhor. Amém? Eu vejo no rostinho de vocês que o Espírito Santo já está dando sabedoria. E essa sabedoria vai ser revelada, aleluia! Ela vai começar a aparecer, começando até pela nossa própria forma de falar. O texto de Coríntios que o Paulo mesmo escreveu, né? Eu criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Falamos. No início de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, e falamos com palavras ensinadas pelo Espírito. Eita, que irmão que tinha recebido sabedoria e é agora revelado essa sabedoria de Deus. Não ensinadas pela sabedoria humana,
mas ensinadas pelo Espírito Santo. O Espírito que nos dá sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. E isso muda tudo, transforma, realiza uma verdadeira revolução na nossa vida. E uma revolução de fé, que é a verdadeira revolução. Nos tornando cada vez mais dependentes do Senhor. Onde não poderemos mais nos gloriar em nós mesmos, confiar na carne em nós mesmos. Nossa confiança vai ser no Senhor. Estava compartilhando sobre isso em Brasília. E um irmão querido estava com um ar sofrido, com os olhos fechados assim. Eu vi que ele estava meio em crise. Eu perguntei para ele. Ele falou, sabe o que é, Dani? Eu estou preocupado de estar sendo arrogante e orgulhoso diante de Deus. Eu falei, eita, como é que eu ajudo esse irmão agora? Aí, por graça, o Espírito Santo trouxe uma palavra. Eu falei, se você estivesse confiando em você mesmo, de fato seria arrogância e orgulho. Com essa atitude, você está assinando um documento que afirma, espiritualmente falando, né, a sua total dependência do Senhor, porque agora Deus, seu propósito, Cristo, Espírito Santo, Palavra de Deus, não é mais você. É o que está escrito, é em Cristo Jesus e é pelo Espírito de Deus, amém, queridos? É pelo Espírito Santo. Vamos ainda compartilhar, deixar para amanhã, mas tem coisas tão simples, como a própria oração. Em Romanos 8, Paulo diz que nós não sabemos nem orar como convém. Romanos 8, 26, semelhantemente o Espírito nos assiste, ajuda, auxilia nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. E o Senhor falou tão claro para mim, nós temos dois problemas em nós mesmos, né? Não oramos, e quando oramos, oramos errado. Mas o Espírito Santo nos assiste e intercede por nós, se coloca ao nosso lado, nos assistindo, trabalhando junto conosco, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a sua vontade é que ele intercede pelos santos. Você tem deixado o Espírito Santo te ajudar nas orações? Interessante. Para que você fale o que ele, as palavras dele, do jeito dele. Obviamente, Efésios 6, 17, espada do Espírito é a palavra de Deus. Ele sempre trabalha para glorificar Jesus e associado, unido, em harmonia e concordância com a palavra, nunca fora dela. Espírito de sabedoria, revelação, no pleno conhecimento de Deus. A fim de que eu e você saibamos qual é a esperança do seu chamamento. Deus está nos chamando para esse novo estilo de vida. A riqueza da glória da sua herança nos santos, o tesouro que está em mim e em você pelo Espírito Santo. Glorioso. E a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Tudo isso o Espírito Santo vai usar para que eu e você saibamos quem somos, onde estamos e o que
podemos. Amém? E diga para o seu irmão, quem somos, onde estamos e o que podemos. Diga tudo em Cristo. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Amanhã nós continuamos. Aleluia! Espírito Santo amado, querido Espírito, te agradecemos por fazer do nosso corpo a tua casa, o teu santuário. E assim sabemos que ao concluir este encontro e voltarmos para as nossas casas, continuaremos na comunhão contigo, porque tu habitas em nós. Já começastes a realizar a tua obra de sabedoria e revelação. Te agradecemos e estamos animados, Senhor, para que o Senhor nos conduza. Queremos chegar na plenitude, pleno conhecimento de Deus, como fala a palavra. E tu és a pessoa que realiza esta obra, aleluia! E nós cremos em ti, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus.